Olá, queridos, a paz do Senhor, como que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o Alexandre Supero, o pastor de vocês, o instrutor de vida de vocês, e este é o Eternity Cast, o podcast onde falamos sobre verdades eternas com mensagens curtas, porém profundas e transformadoras. E olha, hoje o nosso tema nesse segundo EP é Vivendo com Propósito Eterno. Na semana passada nós falamos sobre vivendo com os olhos da eternidade. E hoje nós vamos falar esse assunto aqui, tudo voltado à eternidade. Nós vamos usar aqui uns 3, 4 EP para falar só sobre a eternidade, ok? Vivendo com propósito eterno. Querido, em um mundo onde tudo passa tão rápido, nós precisamos lembrar que fomos chamados para viver com os olhos na eternidade. Isso tem a ver com propósito. O propósito estabelecido por Deus para mim e para a sua vida aqui nessa terra é viver intensamente, sim, mas com os olhos fixos, com os olhos fitos na eternidade. Então fica comigo até o final que nós vamos ver coisas extraordinárias. Muito bem, meus queridos, eu quero pensar um pouco com você, ali no livro de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 2, um conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Colossos. Ele diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Meu Deus, o que você acha que Paulo está querendo dizer com isso? Muitos irmãos naquela época estavam voltados para este mundo físico, ou seja, para as coisas corruptíveis desta vida, para as coisas que aqui vão perecer. E Paulo, então, ele sente a necessidade de agora falar aos irmãos: gente, nós precisamos deixar um pouco a esfera terrena e viver naquilo que é incorruptível, naquilo que não vai perecer, tá certo? Agora, baseado nesse texto que lemos, é preciso nós levarmos algumas coisas em consideração. Primeiro, o chamado para pensar nas coisas do alto, querido. A carta aos Colossenses nos orienta do seguinte modo: olha, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Então, se Paulo está dizendo isso, que nós devemos pensar nas coisas do alto, isso significa que muitos de nós estamos fadados a pensar, e não somente pensar, mas consumir as coisas só dessa terra. Para pensar. Você acorda pensando em vender, em comprar, em produzir, em plantar, em colher. O dia passa e pouco nós paramos para refletir que a nossa vida é passageira, que existe uma eternidade. Então Paulo, ele está querendo dizer para mim e para você: gente, nós precisamos parar um pouco de pensar naquilo que é terreno e focar naquilo que é eterno. Isso não é apenas sobre ter pensamentos positivos, não, é sobre viver com a mente voltada para aquilo que é eterno, viver com a mente voltada para aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. Então, numa reflexão, eu digo o seguinte: quantas vezes nós deixamos ser consumido pelas coisas passageiras? É trabalho, problemas, opiniões alheias, não é verdade? Mas o Senhor nos chama para alinhar a nossa mente e o nosso coração com as coisas do céu. Então você precisa pensar um pouco mais nas coisas do céu. Então olha aqui para mim, eu quero dar alguns exemplos de homens que viveram com propósito eterno. Por exemplo, Abraão,
Abraão, todo mundo sabe que ele saiu da sua terra sem saber para onde ir. Agora, por que isso, Supera? Porque ele buscava uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Leia aí na sua casa. Tem mais, pastor? Paulo sofreu naufrágios, prisões, perseguições. Agora, por quê? Porque ele tinha os olhos na coroa da justiça. Leia aí para sua reflexão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Tem mais, pastor? Tem. Estevão. Gente, Estevão, mesmo sendo apedrejado, viu os céus abertos e Jesus de pé. Então, saiba que morrer por Cristo não é uma perda. Morrer por Cristo é ganhar. Então, para pensar, todos esses homens viveram neste mundo, mas seus valores, decisões, prioridades estavam firmados na eternidade. Agora, deixa eu te dar aqui uma dica muito valiosa. Eu quero já que você compartilhe com o maior número de pessoas. Deixa no comentário aqui que é muito importante. Fale alguma coisa aí nos comentários, tá bom? Eu vou te dar uma chave agora que vai mudar a sua vida. Como viver com um propósito eterno hoje? Supera, nos dias de hoje, com tanta maldade, com tanta desumanidade, tem como viver com um propósito? Olha, Jó disse assim, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você foi chamado para um propósito, mas não apenas um propósito terreno. Você também foi chamado para um propósito eterno. E aí, Supera, priorize o que permanece. Tem muita gente priorizando aquilo que vai ser consumido. Então, se eu puder dar um conselho para você, priorize aquilo que permanece. Exemplos: a palavra, a presença de Deus, o amor, o serviço ao próximo, tudo isso tem valor eterno. Tem mais conselho para dar, Supera? Sim. Seja intencional nas escolhas. Antes de agir, pense: será que isso glorifica a Deus? Isso tem peso eterno ou só momentâneo? Para pensar e com certeza vai ser aclarado algo muito forte dentro do seu ser. Nós estamos falando como viver com propósito hoje. Tem mais? Sim, espalhe sementes eternas. Nossas palavras, orações e atitudes podem mudar destinos eternos. Então, anote aí, um simples ato de fé pode alcançar que só o céu pode medir, tá certo? Eu gostaria que você ficasse com essa palavra e entenda que viver com propósito eterno não é negar o presente, é viver o presente com os olhos no que nunca passará. Então, que o Espírito Santo nos ajude a levantar os olhos, renovar o nosso foco e correr a corrida com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por assistir o Eternity Cast. Compartilhe com alguém e vamos espalhar juntos essa visão da eternidade. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Eu faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Tchau.